vai significar uma ligação que vai absorver mais momento, porque sempre é uma relação entre rigidez de ligação e de viga. A adoção de uma ligação semirrígida ou rígida para o dimensionamento da viga e da estrutura como um todo influencia nas dimensões e taxa de armadura dos elementos, influencia na deslocabilidade da estrutura, com consequências por estado limite último, então efeito de segunda ordem. Uma ligação menos rígida vai ter um efeito de segunda ordem maior, vai influenciar na estabilidade. E por estado limite de serviço, você vai ter um deslocamento maior no topo e de flechas nos elementos. Cuidado também importante, a inversão de esforços na ligação. As estruturas de contraventamento, elas absorvem a ação do vento e elas estão aí suscetíveis a ter momento positivo. Todas as expressões da norma dizem respeito ao momento negativo da ligação. O momento positivo, a rigidez da ligação é diferente. Tá? Limitação construtiva. Pilares centrais, além da densidade da armadura, que está relacionada ao custo, a norma também recomenda que exista um limite de 50% da armadura passante nos pilares centrais. E por que isso é importante? Isso é importante, é um detalhe de projeto importante, contra o colapso progressivo e contra o incêndio. Né? Também é um bom detalhe de projeto em relação ao incêndio. Nos pilares de extremidade, nós temos uma outra limitação física, que é o alojamento da armadura. Normalmente o alojamento da armadura nos pilares de extremidade é feito em luvas. Eu não consigo passar a armadura na lateral do pilar. Então isso também limita o desempenho da minha ligação. Gostaria de agradecer a atenção de todos e o convite para fazer a apresentação. Nós é que agradecemos, né? Dando sequência, então, a esse painel dos projetistas, eu gostaria de convidar ao púlpito o engenheiro Matheus Fran Zóboli, que trabalhou junto com o engenheiro Eduardo Millen e deu continuidade, né? Já acompanhava desde o início todo o trabalho, mas te agradecemos por você ter dado continuidade a esse, mais aqui do que um trabalho, mas um legado tão importante, né, para o nosso trabalho. Matheus, a palavra é tua, muito obrigada. Duplo. Sim. Né, um para ele e um em homenagem ao Millens, a Marion, né, que o Matheus e toda a equipe da ZMC tem a responsabilidade de continuar, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, sem dúvida, para fazer um agradecimento especial à Iria pelo convite, pelo gentil convite de participar desse painel técnico. E eu vejo esse convite como uma forma de honrar, uma forma de homenagear o esforço do Millen no trabalho, principalmente da publicação desse livro. Ao todo, foram 4 capítulos que ele iniciou a escrita, e por motivos assim ele veio a falecer e eu dei sequência para dar um encerramento nesses capítulos. De toda forma, a gente manteve no livro o nome dele, escrito em memória, porque eu acho que é mais do que justo ao papel que ele desempenhou no livro e em termos de normas. Nós estamos muito satisfeitos com esse momento, com essa situação. Eu gostaria também de compartilhar, para dar início aqui na terceira e última parte da aplicação dos exemplos aqui que compõem o painel, um pensamento aristotélico que eu acho que seja pertinente para essa publicação, que é o seguinte: fazer para aprender. Eu acredito que tinha uma lacuna depois da publicação da norma, que ela
veio ser preenchida de forma bastante competente visando a aplicabilidade da norma. Porque, assim, de toda forma, ela é bastante teórica. E aí muitas pessoas, às vezes, não têm aquela compreensão devida e pode aplicar de forma equivocada. Além disso, ela traz uma facilidade extremamente pedagógica para os alunos de graduação, para os alunos de pós-graduação, para, inclusive, aqueles que não militam na área como projetistas, mas estão nas pré-fabricadoras. E você tem uma gama boa de exercícios e de exemplos que, para os escritórios de cálculo, ela acaba sendo como subsídio para você melhorar suas rotinas de cálculo. E não só melhorar, como às vezes assim até passar a usá-las. Porque às vezes assim a norma fica defasada, as pessoas acabam não acompanhando porque não participou da comissão e por aí vai. Então, eu acho pertinente esse livro para fortalecer o setor de forma geral. Então, o que eu vou falar é basicamente os exemplos numérico da extremidade de viga pré-fabricada. Eu acredito que, em termos de complexidade, se comparado com os exemplos anteriores, ele é de uma gama mais fácil, principalmente porque tem uma formulação mais acessível na norma. Embora isso aqui ele é aplicado em todas as vigas. Então, sim, a maioria das vigas elas têm, no caso, o dente Gerber, ou seja, é uma extremidade com recorte, e aquele que não tem recorte. Em termos de definição, quando é que se usa com dente Gerber, quando é que se usa? Existem vários aspectos, mas sim, os principais que eu poderia citar aqui rapidamente às vezes são questões arquitetônicas, quando o arquiteto, por exemplo, ele quer que deixe o console embutido, ou seja, ele não quer que o console apareça, então você tem o recorte do dente Gerber que é justaposto com o próprio consolo. E com relação à intensidade da carga, quando você tem uma carga cortante assim muito alta, começa a dificultar usar o dente Gerber porque ele tem uma altura menor. Então, assim, acaba se tendendo a usar mais a extremidade sem o recorte. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiramente do dente Gerber. Eu acredito assim, de forma leiga, o dente Gerber ele é feito basicamente de 3 armaduras, que é a armadura de tirante, a armadura de costura e a armadura de suspensão. No exemplo o exemplo foi feito pelo Carlos Mello e foi revisado por mim e por outro engenheiro. Em termos de dados, a gente tem uma viga com uma largura de 50 centímetros, a altura final de 100 e a altura do dente 49 com delinha de 5. Como já tem todos esses dados, eu vou agilizar para não ficar muito enfadonho. Em termos dos esforços, a cortante característica é 750, o gama F de 1.4 e o gama N de 1.1. Esse gama N é um coeficiente adicional que ele é utilizado para elementos que têm uma grande responsabilidade. Ele também é tratado na própria 6118, se a gente for entender como norma-mãe, por ser uma região D, que é descontinuidade de tensões. Então, os esforços eles têm que, no caso do dimensionamento, tanto de consolo quanto dente de Gerber e extremidade, ser utilizado o gama F e o gama N. Então, com isso, a gente determina o VSD sendo 1.155 kN. Já o esforço horizontal, pela norma, ele cria assim, em função do tipo de como vai ser a ligação, se vai ser por neoprene ou chapa, ou então vai ser apoiado por argamassa, existe uma gama de possibilidade de ligação que ele traz uma proporção do FD. Nesse caso, que é o caso assim, mais corrente, que é o uso de neoprene, a norma prescreve 0,16 FD. Então, tendo FD, a gente determina o valor do HD. Materiais coeficientes. Está sendo usado um FCK de 35 megapascal para o complemento, que no caso foi a parte do Carlos Mello, ou seja, você tem a viga pré-fabricada e você tem a parte em concreto, geralmente moldada no local, para complementar e tornar isso uma viga composta. O FCK da peça, o gama C de 1.4 e o gama S de 1,15. Aqui a gente tratou como uma viga pré-moldada. Na norma, caso você use uma viga pré-fabricada e seja assim, digamos assim, menos conservador, um pouquinho mais ousado, você pode usar o gama C de 1.3 e o gama S de 1.10. Então, assim, para a determinação do tirante, como a gente usa a determinação do dente Gerber balizado na teoria do consolo, então, assim, você tem 3 hipóteses, que você pode tratá-la como se fosse uma viga em balanço, ou consolo curto, ou consolo muito curto.
você obtém isso a partir do quê? De uma relação entre distâncias. Então, assim, a primeira distância, que é a distância A, ela é o braço que tá basicamente entre o FD e o RCD, que ele está ali na região do D viga sobre 4. A partir desse A, que a gente calculou lá, sendo o apoio dividido por 2 mais D da viga sobre 8, a gente chegou em 26,75 centímetros. Aí a gente tem o D, que o D é basicamente a altura do topo da viga até o centro geométrico da armadura do tirante. A gente chega em 44 centímetros. A relação A sobre D está dando 0,61. Como eu disse anteriormente, em termos de hipóteses de cálculos, nós temos essas situações, então é um certo range, né, que você pode aplicar. Para o caso aqui, ela está entrando como consolo curto, porque o A sobre D ele é maior que meio e menor do que 1. Agora, especificamente, o dimensionamento. O dimensionamento da armadura de tirante, ele é uma composição aí do AS tirante é igual a SV mais o esforço horizontal dividido pela tensão. E aí, segue a calculeira, está chegando em 5 φ de 25. Esse 5 φ de 25, ele fica alocado nessa posição. E também a norma prevê assim, como cálculo de armadura tirante mínimo, só para servir de balizador, né? Uma coisa que é importante a gente no trabalho lá no escritório como ATPista, ou seja, avaliação técnica de projeto, a gente percebe de forma geral que é muito comum que os projetistas, quando a gente vai verificar, eles estão de acordo ou acertam o valor das armaduras, em termos da quantidade de armadura, mas muitas vezes acaba não se atentando para as disposições construtivas que a norma prevê, em termos de ancoragem, em termos assim, do real posicionamento, em termos do comprimento dessas barras. Então, assim, geralmente os comentários, quando a gente vai fazer, fica mais nessa parte de ancoragem, comprimento e posicionamento, não necessariamente da quantidade de armadura. Então, o comprimento, como que é feito o comprimento? Ele é basicamente o apoio, aí tem mais o comprimento, mais o D da viga menos D mais LB. Esse LB é o comprimento de ancoragem para a condição de maderência. Então, somando tudo, está chegando em 180 centímetros, que é o comprimento desse tirante. Em termos de disposições construtivas, o tirante ele fica alocado dentro de 1/5 da altura do dente. Então, é importante que isso seja levado em consideração. A ancoragem desse tirante, por estar uma armadura muito elevada, ou seja, com um FI de 25, está usando barra soldada. Quando você tem uma situação de carga com uma menor intensidade, você pode ancorar com gancho vertical ou até gancho horizontal, dependendo da quantidade. FI de 10, FI de meia, depende do esforço que está chegando. Nesse caso, é preferível que seja feita por ancoragem soldada, né? Ok. Quando a gente vai para a parte da costura, a costura ela acaba sendo uma proporção do ASV. Então, a gente está chegando aqui, no exemplo numérico, em FI de 8 a cada 6, e ele tem que estar disposto em D sobre 2D sobre 3. Aí a gente, na norma, também prevê o caso da armadura mínima, e com essa armadura você pode preencher o terço restante com essa armadura. É evidente que quando você tem um D muito pequeno, ou seja, você tem uma altura muito baixa do dente Gerber, o mais comum na vida prática é você repete a armadura para todo mundo. Agora, aqueles que têm, vamos falar, uma vontade a mais de diminuir a taxa de aço, você tem essa possibilidade da norma de colocar uma armadura menor no terço restante. Em termos de comprimento, a gente tem, basicamente, a L de costura é o apoio, mais o cobrimento, mais 1,5 LB. Então, na revisão da norma foi dado esse cuidado a mais para mostrar assim, os comprimentos todos, de forma que os projetistas eles adotassem o comprimento adequado. E a gente está chegando aqui, nesse exemplo, em 80 centímetros. Em termos de disposições construtivas, ali está equivocado, mas o espaçamento da costura ela tem que ficar limitado a, no máximo, 10 centímetros ou o valor do A. Nesse caso, como o A é 26,75, ficaria limitado a 10 centímetros. Esse também é um item que, muitas vezes, ele é negligenciado nos projetos. Por fim, a armadura de suspensão do dente Gerber.
Ele aqui é basicamente o esforço cortante, só que já é o FD, que já está majorado, dividido pela tensão do aço. Aqui a gente está chegando numa armadura de 5 estribos de 4 ramos, Fid-6 a cada 5, e é importante que ele fique, sim, posicionado nesse comprimento de D da viga sobre 4. É muito comum, assim, você vê em projeto, chega numa armadura maior, mas ele distribui os espaçamentos, mas assim, o esforço se concentra nessa região. Aqui, na norma também, ela possibilita uma redução desse AS de suspensão com a ancoragem da armadura de flexão. Ou seja, você tem a armadura de flexão positiva aqui, e aí você ancora, você leva até lá em cima, faz a devida ancoragem. Como geralmente a armadura de flexão ela tem uma bitola maior, então ela consegue abater bem a armadura de suspensão. É evidente que na norma ela limita essa aplicação. Você não pode usar assim 100% da armadura que está subindo. Se eu não estiver enganado, acho que é em torno de uns 40%, mas isso já ajuda bastante para determinadas vigas. Aí, por fim, eu fiz a compressão diagonal do concreto. Nesse caso aqui, a gente fez a verificação de tensão de cisalhante. Tem que ser inferior ao FCD e, para esse caso, está atendendo. Ok? Aí, nós vamos agora para a situação onde você tem uma viga sem recorte nas extremidades. De forma análoga, ela também é composta pelas armaduras de tirante, pelas armaduras de costura e pela armadura de suspensão. Os dados a gente manteve praticamente o mesmo, até para ter esse comparativo didático de comparar assim, uma solução com Dent Gabber e uma solução com dados sem recorte na extremidade. Então, assim, segue a geometria, os esforços e os materiais. Em termos de tirante, aí a formulação na norma já muda. Você tem determinado esse ASD, e esse ASD é que a gente chega em 6 Fid 25. Ele fica posicionado aqui também na parte de baixo, e também por ser uma armadura com uma bitola maior, a ancoragem dele está sendo garantida com barra transversal soldada. O comprimento dessa armadura de tirante para a casa de extremidade sem recorte, ele é o comprimento do apoio mais 2 vezes o LB. Nesse caso, o LB ele é de boa aderência, porque como ele está lá na parte de baixo, em termos de adensamento, você consegue garantir uma boa aderência. A gente está chegando, então, em 170 centímetros de comprimento de tirante para esse caso. Disposições construtivas. Aqui, eu acho que é importante ressaltar que você pode, sim, fazer a redução do ASD com a parcela de proteção, ou seja, você tem a viga está apoiada sobre um consolo, só que essa viga ela é protegida, com pré-tração. Então, sim, ao longo do comprimento do apoio, você começa com a implantação da proteção, você vai de 0 e ele vai aumentando. Então, como você tem um esforço de tração por causa do esforço externo, você combate parcialmente esse esforço com a componente de compressão dentro desse comprimento, né? Então, isso é bastante útil para você fazer a redução dessa armadura de tirante, que muitas vezes ela acaba assim ficando pesada. A gente teve na normas, entrou assim como uma nota, a possibilidade de você calcular essas armaduras também pela 6118, que lá tem uma outra tratativa. Armadura de costura. A armadura de costura para caso de viga sem recorte na extremidade, tanto a armadura costura horizontal quanto a vertical, ela tem a mesma formulação. É uma formulação bastante simples, que ela é 1/8 do FD dividido por FYD. A gente está chegando aqui em 4 Fid 8 a cada 10, e em termos de comprimento dela, a gente tem o 2LB, que está indicado lá na parte de cima. Esse 2LB está dando 45 centímetros. No slide eu acabei me equivocando, deixou 80, mas o que vale é a conta mesmo, deu de 45 centímetros. Disposições construtivas. O S ele tem que também ser menor do que 10, ele precisa fazer um ajuste, ele tem que estar limitado a 10, e é distribuído em 2/3 de D. Então isso é importante, porque muitas vezes acaba se fazendo uma armadura de pele e entendendo a armadura de pele como se fosse a armadura de costura. Isso é equivocado, porque muitas vezes a armadura de pele ela não tem nenhum gancho, então ela vai só reto. Não é assim que faz a ancoragem, vamos falar desse esforço.
Então, e a armadura de pele acaba ficando a cada 15, a cada 20, dependendo da altura. Então, assim, é uma armadura própria mesmo de extremidade, porque é uma região onde você tem uma descontinuidade de tensões, por isso que tem que dar o devido tratamento para esse trecho. E, para finalizar, a armadura de suspensão, em termos de formulação, é a mesma, é 1/8 FD sobre FYD. Aqui a gente está adotando estribo de 2 amos, 6,3 a cada 12. E ela tem que estar distribuída em 2/3, como está indicado aqui no desenho. Então, quero agradecer aí a paciência de todos, de assistir isso, e usar o livro no sentido de trazer uma melhoria para os escritórios e conseguir homogeneizar como que é feita essa aplicação da norma, tá bom? Obrigado. Então, vamos dar sequência. Eu gostaria de chamar os palestrantes, né, dessa segunda etapa, agora à tarde. Carlos, Marcelo Quadrado, professor Marcelo Ferreira. E gostaríamos de abrir as perguntas. Não sei se as meninas com o microfone estão posicionadas. Isso. Vamos começar, então, aí a parte das perguntas. Está aberta, né? Aberto esse período. Se vocês puderem vir um pouco mais para cá, para não ficar de costa para vocês, porque eu não tenho como virar para frente. Alguma questão? Um pouco densa essa primeira etapa da tarde, né? Bastante voltada aí para exemplos numéricos, mas com o objetivo de poder trazer a vocês todos justamente essas questões que na norma nós não conseguimos colocar esses exemplos, né? Como foi dito aqui. Oi, Carlos da Leonardi. Gostaria de incluir na minha fala o Rodrigo, que não está aí. E assim, foi um grande prazer assistir a exposição de vocês. Essa exposição ela traz uma norma, né, que está muito atualizada. Temos o NetPré, tantos trabalhos foram feitos lá, né, com tantos desenvolvimentos. E a gente não só ter... O primeiro desafio nosso foi ter as nossas normas atualizadas, e estão. E hoje, termos essa norma atualizada e comentada, com certeza é um trabalho gigante para a engenharia brasileira e para a pré-fabricação do país, né? E eu fico imaginando, e vocês que trabalharam, labutaram esse tempo todo para fazer um material desses, e foram tantas outras mãos, né, de tantas pessoas que estão aqui. E eu acho que, ao invés de fazer uma pergunta, eu queria fazer um agradecimento por esse trabalho, porque realmente ficou muito rico e certamente vai ajudar muitas pessoas, tanto quem já conhece como quem está começando, né, para ir pelo caminho certo. Isso é fundamental. A segurança para nós, para fabricadores, é essencial, né? E tudo está correlacionado com o cálculo. Queria agradecer. Obrigada. Eu peço que vocês permaneçam aqui ainda. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o início da fala do Carlos Mello com relação à questão de estrutura mista e composta. O professor Marcelo Ferreira chegou até a fazer um texto que nós encaminhamos para a BNT, porque o que houve? Se você for na terminologia internacional, né, estrutura composta é a estrutura com o núcleo metálico envolta com concreto, né? Isso é estrutura composta na terminologia internacional. Quando o CBCA, o Centro Brasileiro de Construção em Aço, lançou o Manual de Estruturas Compostas, eles denominaram Manual de Estruturas Mistas, justamente porque seguia a definição que estava na BNT 8800 de estrutura metálica para as estruturas que, no caso, seriam compostas. E mistas, né, Marcelo, seria justamente quando a gente tem dois tipos de materiais trabalhando com sistemas complementares
e não no mesmo elemento. E aí teriam as híbridas, que vem um pouco do conceito da agricultura geneticamente modificadas, né? Quando nós temos, na verdade, 2 sistemas como convencional em concreto e pré-fabricado de concreto, os 2 sendo concreto, mas de sistemas diferentes. Isso causou um impacto, mas a norma 8.800 já tinha tratado assim, o CBCA estava seguindo a norma e não tinha como modificar. Na verdade, foi algum equívoco que aconteceu lá atrás e veio desalinhado com a nomenclatura internacional. Então, hoje a gente tem, principalmente a gente que acessa muito bibliografia internacional, quando vê aqui no Brasil estrutura mista, composta, híbrida, a gente tem que parar e pensar, não, eu tenho que converter, né, a mente ali, como o Carlos Melo fez, né, para, né, dizer, não, eu estou falando de mista, não, eu estou falando de composta. E nós vamos conviver com isso, certamente, porque não vejo algo que seja possível ter uma alteração, até porque muitos também já adotaram a nomenclatura equivocada. Então, nós alertamos, quando recebemos para verificar o manual do CBCA, o CBCA gentilmente nos encaminhou, porque entendia que tinha uma parte de contribuição de concreto, e aí nós alertamos para essa diferença de nomenclatura. O professor Marcelo Ferreira escreveu o texto, que nós enviamos em resposta a eles, mas já era algo que estava sacramentado, né, na 8.800. Muito bem. Eu creio, temos uma outra pergunta, eu acho que está ali, outra aqui, 2 aqui e outra ali. Pois não? Precisa liberar o som do microfone. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Pinheiro, sou professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, uma universidade muito parecida com a Unesp no estado de São Paulo. Na verdade, foi concebida com base na rotina da Unesp, na verdade. Sou professor já de graduação há quase 30 anos. Inclusive, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu vim, na verdade, para esse evento, né? Hoje eu estou como conselheiro do CREA também do Estado, mas eu vim para cá justamente por causa dessa, respeitando, claro, todas as demais palestras que está tendo, que são tão ótimas, mas principalmente para poder assistir dessa tarde toda de pré-moldado. Há 2 anos, então eu já quero parabenizar todos os professores que estão aí, a todos aqueles que participaram da equipe, né, a professora Luciana que está aí assumindo, para dar os parabéns pela nova empreitada que vai acontecer, né? Parabéns pela coragem. E eu fico muito feliz porque eu sou sócio fundador de uma empresa de pré-moldados, uma empresa muito nova, de 2 anos, e o que eu tenho visto nesses 2 dias vai contribuir demais para o andamento e para o crescimento da empresa em termos conceituais, apesar que eu já trabalho com projetos, né, há um bom tempo, né, mas o pré-moldado é novo, quer dizer, todos esses conceitos são novos dentro do concreto armado, né, se usa uma base, obviamente, concreto armado, né, mas esses detalhes aí está sendo muito gratificante para mim, como profissional, como professor também da área de concreto. Então, eu quero agradecer, na verdade, não é nenhuma pergunta, é um agradecimento, né? E a todos que estão envolvidos com isso, acho que isso só vai contribuir com a engenharia nacional. E nós estamos precisando bastante, viu? Dar um andamento nessa evolução. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pelas suas palavras, elas são encorajadoras, né? Quantas vezes durante todo esse tempo, em alguns momentos, nós nos questionávamos, Rodrigo, Sander, que também, Sander, que eu já citei, que trabalhou, Daniela, Thaisa, tantas pessoas que estão aqui, se realmente a gente ia conseguir concluir, né, e entregar. Então, quando tudo isso ficou pronto, e saber que isso está movimentando o país inteiro, e que isso pode contribuir, como já foi dito aqui pelo Matheus, muito bem lembrado, escritórios de projeto, as empresas de pré-fabricados, enfim, toda a comunidade técnica, para nós isto é muito relevante, né, depois de todo esse trabalho, ouvir um testemunho como o seu. Gostaria de registrar também, agradecendo uma pessoa que trabalhou conosco em todas as reuniões, certamente não pôde estar aqui, o Fred, mas o Oliveira está aqui, né, Trejor. Eles trabalham
juntos, né, Oliveira? E o Fred o Fred é um compêndio também, né, em vários temas aí da pré-fabricação. Carlos Melo também, que tinha o reconhecido manual da MUNT, né, e independente dele coordenar a norma, mas